que entendi, o Estado chegou a um acordo. Isso está correto? Isso está correto. Isso está correto? Tudo bem. Isa, neste momento vou pedir um período de encarceramento neste caso específico. Eu quero conversar um pouco com você sobre os motivos pelos quais o Estado está pedindo uma pena de prisão neste caso específico. Tudo bem. Isso não foi um incidente isolado. Isso não foi uma decisão precipitada por parte de uma pessoa que, eu sei, este tribunal vê repetidas vezes alguém que toma uma decisão impulsiva e depois lida com as consequências. Isso foi uma fraude contínua que colocou em risco a vida de muitas crianças. Ela se apresentou como enfermeira, exerceu a profissão sem licença e acolheu os nossos mais vulneráveis. Crianças. E não eram apenas crianças quaisquer. Crianças diabéticas que têm uma doença mortal que precisa ser controlada. E ela traiu essa confiança. Não foi uma vez, nem duas. Os pacientes, ela dizia que era enfermeira. Foi e enganou. E para quê? Eu não acho que seja necessariamente por dinheiro. Acho que a Ré só gostava de ser meio que a Florence Nightingale. Ser aquela a quem todos recorriam para pedir conselhos e orientação ao lidar com crianças que têm essa doença. Isso não foi um incidente isolado? Mas não durou tanto tempo assim, os fatos da acusação. Por quê? Porque a ruína dela, Francamente, foi uma enfermeira. Foi uma enfermeira inteligente na escola que percebeu que algo não estava certo. então, para o Estado, a Ré teve esse negócio de junho a setembro, Se passando por enfermeira, exercendo a profissão sem licença. há vários níveis de fraude neste caso. E eu sei que esse tribunal leu o relatório de investigação pré-sentença, assim como a carta da vítima sobre o impacto do crime que foi anexada. Porque esse é o primeiro nível de fraude. Ela assumiu a identidade de uma pessoa real, uma enfermeira de verdade aqui em Las Vegas, com o mesmo nome. Porque a Rê não era enfermeira. Ela não é uma enfermeira registrada. É verdade, sabe, olhando os currículos dela de um emprego para outro, eles são bem diferentes. Eu sei que ela afirma ter um mestrado em ciências e um bacharelado. A única coisa anexada ao memorando de sentença foi um histórico escolar referente a um curso superior de 2 anos. Entrei em contato tanto com o estado de Washington quanto com a Eastern Washington University, mas não consegui receber nenhum documento. Eu realmente entrei em contato com as Forças Armadas porque, infelizmente, não posso acreditar em nada do que ela diz. Eu vou dizer que eles confirmaram o serviço militar dela, Mas se você olhar para o serviço militar dela, você vai notar que ela era especialista da área médica. E em cada vez que você vê na descrição do trabalho dela, fala que ela está sob a supervisão de um médico, uma enfermeira ou uma enfermeira de prática avançada. E por quê? Porque ela não tem as qualificações para fazer as coisas que ela estava fazendo neste caso específico. Então, ela não só estava assumindo a identidade de outra pessoa, a de uma enfermeira, como também abriu um negócio sem licença. O negócio de bronzeamento não tinha licença comercial aqui no condado de Clark. Então você pode continuar. Então, o nível de fraude é olhar para esses pais e essas crianças na cara, dando conselhos médicos para eles, sabendo que ela não tem as qualificações para fazer nada disso. Porque esses pais, eu garanto para vocês, não teriam deixado essa Ré tratar eles e o bem mais precioso e valioso deles, o bem mais precioso da vida deles, os filhos, se soubessem que ela não tinha essas qualificações. Eu sei que ela tem toda essa experiência, mas a experiência é porque ela está enganando as pessoas. Ela não está nos enganando por medo nos negócios dela, mas quando vai a esses acampamentos para diabéticos, ela já deu palestras. Ela se apresenta como se fosse uma enfermeira com registro profissional e ela simplesmente não tem as qualificações.
E aí o outro nível de fraude é que ela está usando 2 médicos para emitir ordens médicas e receitas para insulina e dispositivos médicos. O nível de fraude, neste caso, é impressionante. E é por isso que ela se declarou culpada de 2 acusações de crime grave. Eu sei que a defesa vai vir aqui dizer que nenhuma criança foi, que eu não posso provar que alguma criança realmente foi prejudicada neste caso. Eu não posso. Isso não torna a situação menos errada. Ela mirou em um grupo específico de pessoas que lhe davam uma rede de segurança. Ela estava trabalhando porque não é uma enfermeira registrada, não dava para usar o convênio médico. Então esses pais estão pagando do próprio bolso. São pais que estão envolvidos na vida dos filhos, No cuidado médico dos filhos. Eles estão sempre atentos aos diagnósticos das crianças e ao que isso exige, porque é um monitoramento constante. Essas crianças passam por muita coisa quando têm diabetes tipo 1. Elas passam por exames e procedimentos o tempo todo. Precisam testar o açúcar no sangue constantemente. Tudo porque não querem que os níveis de hemoglobina glicada fiquem muito altos, Porque isso pode levar a consequências devastadoras e até a morte. Então, ela tinha uma espécie de rede de segurança, porque as pessoas que deixavam seus filhos aos cuidados dela eram pais vigilantes que não iam deixar nada acontecer com seus filhos. Então, você pode imaginar esse tipo de pais depositando essa confiança em alguém, só para descobrir que ela não é quem diz ser. É uma confiança que não pode ser restaurada. Esse também é um padrão que vemos com essa ré de criar uma narrativa para se beneficiar. Se você olhar o relatório de investigação pré-sentença, verá que em 2018 ela foi presa por vários crimes graves e no final foi condenada por um delito menor de furto de veículo. mas olhe para essas acusações. Meritíssima. Elas são reveladoras. Posse de documento falsificado, falsificação de documento de identidade oficial, Fraude, declaração financeira falsa e, por fim, roubo de veículo. Não, em 2018 ela está fraudando, ela está mentindo. E, então, em 2025 ela está mentindo, ela está enganando. Não só isso, meritíssima, ela esteve aqui para sua audiência inicial em outubro de 2025. Ela foi liberada. Em poucos dias, ela começou a postar online. Ela postou uma foto dela e dos filhos em um avião na Albânia. Hashtag Ziziam. Mudando para o exterior. Hashtag Vida Despatriada. Criando uma narrativa que circulou por essa comunidade diabética de que ela era realmente a vítima e que estava fugindo por causa de falsas acusações de médicos abusivos e de um sistema que não sabia o que estava fazendo. Era convincente? Meritíssima. Na verdade, liguei para o Sr. Buchanan e disse que ela precisava estar presente na próxima audiência. Inclusive, organizei e confirmei que ela e a família embarcaram em um avião e foram para a Albânia. Eu tinha pessoas do Departamento de Estado prontas para detê-la caso ela não comparecesse à próxima audiência. E devo dizer que ela compareceu a todas as audiências que lhe foram exigidas. Mas é essa teia de enganos, essa narrativa que ela quer usar a seu favor? E isso continua mesmo depois que ela foi presa? Vou encerrar com isso. E acho que é algo que foi, na minha opinião, realmente esclarecedor e veio da declaração de impacto da vítima da verdadeira Crystal Scott. Ela falou sobre a profunda violação da integridade profissional e uma ameaça direta à saúde pública. E é realmente sobre isso que este caso se trata. Ela violou a confiança em uma profissão que nós, como comunidade, temos em alta consideração. Em tão alta consideração que, na verdade, essas profissões têm responsabilidades e exigências legais. Por exemplo, uma enfermeira tem a obrigação legal de notificar. Ela tem que relatar suspeitas de abuso ou negligência infantil. Ela também tem obrigações relacionadas à RIPA, porque confiamos que,
quando vamos a médicos, profissionais de saúde que se apresentam como enfermeiras registradas e médicas. Como as pessoas podem confiar que o que dizem ficará em sigilo médico para que possam receber o tratamento necessário? É porque nossa comunidade tem essa profissão em tão alta consideração. É por isso que temos essas proteções e essas exigências. E elas utilizou. Nossa comunidade precisa poder confiar que quando alguém diz que é enfermeira, quando alguém diz que é médica, essa pessoa realmente é enfermeira ou médica. Esse comportamento é absolutamente inaceitável para a nossa comunidade. Não se trata apenas de desencorajar essa ré em particular, Mas sim da dissuasão geral de todos os outros que querem vir para Las Vegas, que moram em Las Vegas e querem se passar por alguém que não são, especialmente na área médica. E eu acho que isso toca nos valores fundamentais da nossa comunidade e ela explorou esses valores. Ela explorou isso porque sabe que na nossa comunidade médica temos uma necessidade de cuidados pediátricos. Nós não temos as subespecialidades que precisamos aqui para cobrir todas as necessidades médicas das crianças de forma constante no meu trabalho. Uma promotora e pediatra especializada em abuso infantil, eu tenho que enviar crianças. Os hospitais precisam enviar crianças para Utah, porque eu não tenho a subespecialidade que preciso. Só tem uma neurocirurgiã pediátrica em Sunrise. E então, quando a Ré se apresenta como uma enfermeira cuidadosa, esses pais estão lidando com alguns médicos aqui na cidade que têm muito mais pacientes do que deveriam. Explorou esse sistema, essa falta de subespecialidade E o amor desses pais por seus filhos, para confiar a ela esse cuidado médico. Ela merece tempo de prisão meritíssimo. E com isso eu vou apresentar, além das duas vítimas presentes aqui hoje, para falar sobre o impacto do crime, uma carta que lerei. Você tem alguma recomendação em relação à prisão? Vou pedir a pena máxima, meritíssima, e deixo a seu critério decidir se será cumprida de forma concomitante ou consecutiva. Mas acredito que a prisão é absolutamente necessária e justificada neste caso. O Canon meritíssimo é Gostaria de ouvir meu cliente primeiro, homem. tanto faz. Só isso, tanto faz. Vai, tudo bem. Meritíssima, quero começar dizendo que sinto muito por estar diante do tribunal hoje. Eu entendo a gravidade das acusações contra mim. Eu entendo que minhas ações e decisões têm consequências. Eu pensei sobre isso a cada minuto de cada dia desde que isso aconteceu. Repassei mentalmente cada decisão, cada momento e cada cenário, tentando entender como cheguei até aqui. Eu queria poder voltar atrás e fazer escolhas diferentes, mas eu não posso. Tudo o que posso fazer agora é assumir a responsabilidade pelas escolhas que fiz, enfrentar as consequências e tentar mostrar ao tribunal quem eu sou, além dos erros que me trouxeram até aqui. Meu único objetivo era ajudar as pessoas. Eu sei como é se sentir sozinha, com medo, sem ser ouvida e sentir que você não tem voz. Talvez. Acho que é por isso que cuidar das outras pessoas se tornou uma parte tão importante de quem eu sou. Comecei minha carreira na área da saúde há 26 anos quando entrei para o exército. Eu não tive uma infância estável ou fácil. Cresci em um ambiente violento, assustador, pobre, instável. Uma das minhas primeiras lembranças é do meu pai biológico machucando minha mãe biológica, e mais tarde meu pai biológico foi acusado de assassinar minha madrasta. Minha irmã e eu sofremos abusos e quando eu tinha 9 anos, precisei cuidar da minha vizinha de 5 anos para ganhar dinheiro e poder comprar comida para minha irmã de 5 anos e para mim. Porque, caso contrário, a gente não comeria. Entrei para o exército porque estava tentando fugir daquela vida. Eu queria algo diferente, eu queria estabilidade. Eu queria uma chance de me tornar alguém diferente, apesar das circunstâncias em que cresci. Mas mesmo lá, eu passei por mais medo e abuso. Fui enviada para o Iraque e vi meus amigos morrerem. Desculpa. Tudo bem, pode levar o tempo que precisar. Existem partes da minha vida que eu gostaria de poder apagar, mas eu não posso.
O que eu posso fazer é pegar o que eu vivi e tentar usar isso para ajudar outra pessoa. Uma das poucas coisas positivas que vieram do meu tempo no exército foi a oportunidade de estudar. Escolhi seguir na área da saúde porque eu realmente queria ajudar as pessoas. Me tornei enfermeira e educadora em diabetes e passei grande parte da minha vida adulta cuidando de pessoas nos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Depois, me tornei mãe. Meu filho nasceu surdo e, mais tarde, foi diagnosticado com síndrome de Usher. Ele também usa um monitor contínuo de glicose. Como mãe dele, eu mesma experimentei como pode ser difícil e exaustivo lidar com um sistema de saúde aquele em que eu trabalhava, quando a pessoa que você mais ama é quem precisa de ajuda. Eu sei como é ficar sentada, cheia de perguntas. Atender médicos, remédios e consultas, lutar pelo seu filho e às vezes sentir que você precisa brigar só para garantir que seu filho seja ouvido e cuidado. Então, quando eu entrei na área da saúde, ajudar as pessoas não era só um trabalho para mim. Era algo profundamente pessoal. Eu queria ser a pessoa que ouvia, eu queria ser a pessoa que ajudava alguém que estava com medo. Eu queria tornar a experiência de outra pessoa um pouco menos avassaladora, porque eu sabia como era sentir medo e não saber a quem recorrer. E é isso que torna tudo tão doloroso para mim, porque algo em que eu acreditava que estava ajudando as pessoas acabou se tornando algo que lhes causou mal. Mas, independentemente de como eu entendi ou entendo as circunstâncias na época, estou aqui hoje por causa das decisões que tomei. Eu estou assumindo a responsabilidade por essas decisões. Não há desculpas que eu possa dar e nem quantas vezes eu diga que sinto muito vai desfazer o que aconteceu. Eu sei disso. Estou com raiva de mim mesma. Estou decepcionada comigo mesma e sinto muito, de verdade, pelas pessoas que confiaram em mim, por qualquer pessoa que tenha sido prejudicada e pela comunidade. Eu nunca quis cometer um crime em nome de ajudar as pessoas, porque entendo que fazer isso é exatamente o oposto do que passei minha vida tentando fazer. Eu gostaria de ter questionado as coisas com mais cuidado, gostaria de ter verificado o que precisava ser verificado. Eu gostaria de ter tomado decisões diferentes, mas desejar não muda o que aconteceu. O que eu posso mudar é o que faço daqui pra frente. Essa experiência me mudou profundamente. Passei incontáveis horas olhando honestamente para mim mesma, minhas escolhas, meu passado e para a pessoa que quero ser daqui para frente. Não estou pedindo ao tribunal que desculpe o que fiz por causa da minha infância, do meu serviço militar, da minha carreira ou da minha família. Essas coisas não apagam minha responsabilidade. Mas elas fazem parte de quem eu sou. E peço respeitosamente ao tribunal que considere a pessoa como um todo que está diante de vocês hoje, não apenas as piores decisões que tomei. Também estou trabalhando ativamente em mim mesma e na minha saúde. Eu faço terapia individual toda semana e terapia em grupo toda semana. Vejo uma psiquiatra e pretendo começar o tratamento na clínica de TEPT do VA no outono. Também estou envolvida ativamente com a clínica de TCE, onde faço fisioterapia e me encontro semanalmente com uma fonoaudióloga para trabalhar questões de memória e dificuldades cognitivas. Fisicamente também estou lidando com algumas questões de saúde. Recentemente passei por uma cirurgia para tratar um carcinoma basocelular. Atualmente estou sendo avaliada para prolapso da válvula mitral e estou usando um monitor cardíaco. Estou passando por exames para determinar se uma cirurgia cardíaca pode ser necessária no futuro. Estou contando isso ao tribunal não para pedir compaixão. Estou contando ao tribunal porque quero que saibam que estou fazendo o que precisa ser feito. Estou enfrentando as coisas na minha vida que preciso enfrentar e estou tentando me tornar mais saudável e tomar decisões melhores em vez de fugir delas. Quero continuar esse trabalho. Quero a oportunidade de trabalhar para contribuir, continuar meu tratamento e provar através das minhas ações que essa experiência me mudou. E é mais importante, eu sou mãe. Meus filhos não tomaram as decisões que me trouxeram até aqui hoje, eles não tiveram nenhuma participação nisso. Ainda assim, são eles que sentirão algumas das maiores consequências se eu for presa. Se eu for condenada à prisão, vou perder meus benefícios do VA. Meu marido não vai conseguir sustentar nossos filhos sozinho se eu perder esses benefícios. Benefícios do VA também fornecem benefícios para meus filhos. Eles recebem seguro de saúde através dos meus benefícios do VA e meu filho está
começando a faculdade esta semana e ele recebeu os benefícios educacionais do capítulo 35 por causa da minha deficiência. Se eu perder esses benefícios, meus filhos perdem o seguro de saúde, o apoio financeiro e os benefícios educacionais. Isso é extremamente difícil para mim pensar nisso, porque nada disso é culpa dele. Eu entendo que ser mãe não me torna menos responsável pelo que eu fiz. Eu não estou pedindo ao tribunal para desculpar minhas ações porque eu tenho filhos. Estou pedindo ao tribunal compaixão e consideração pelas crianças inocentes que serão afetadas por qualquer sentença que eu receber. Eu quero estar aqui para os meus filhos e quero acompanhar meus filhos durante a faculdade. Eu quero continuar apoiando minha família. Eu quero continuar meus tratamentos. Quero trabalhar e quero reconstruir minha vida depois dessa experiência. Fui aceita no programa Viare e do VA. Que está me mandando de volta para a escola para me capacitar em outra área. Quero mostrar aos meus filhos que mesmo quando você comete um erro terrível, você não foge dele, você assume a responsabilidade, você aprende com isso e trabalha todos os dias para se tornar uma pessoa melhor. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Não posso mudar as decisões que tomei. Mas posso decidir que tipo de pessoa eu vou ser daqui pra frente. Eu sou mais do que a pior coisa que já fiz. Eu sou mãe, sou veterana. Eu sou enfermeira, sou uma profissional de saúde que passou grande parte da vida tentando ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa que sobreviveu a coisas que nunca pensei que conseguiria sobreviver. E sou uma pessoa que cometeu erros graves e sou alguém que está assumindo a responsabilidade por eles. Estou pedindo ao tribunal a oportunidade de provar que posso aprender com esses erros sem perder a capacidade de cuidar e sustentar meus filhos. Vou cumprir todas as condições que o tribunal me impôs. Estou disposta a fazer o trabalho que for exigido de mim. Liberdade supervisionada, aconselhamento, serviço comunitário, tratamento ou qualquer outra condição que o tribunal considerar apropriada. Não estou pedindo ao tribunal para esquecer o que aconteceu. Estou pedindo ao tribunal para enxergar quem eu sou por completo. Por favor, veja a mulher que teve uma infância em que aprendeu muito cedo o que eram o medo e a impotência, que entrou para o exército buscando uma vida diferente, que perdeu amigos, e foi para a escola porque queria ajudar as pessoas. Que passou anos cuidando dos outros. Se tornou mãe e lutou para defender seus filhos, que agora está diante de vocês, humilde, envergonhada, arrependida e determinada a ser melhor. Eu sinto muito pelas escolhas que me trouxeram até aqui. Peço desculpas a todos que foram feridos ou afetados por essas escolhas. Eu não posso mudar o passado, mas posso passar o resto da minha vida fazendo escolhas melhores. Meritíssimo, peço respeitosamente por misericórdia, compaixão e a oportunidade de seguir em frente, não sem responsabilidade, mas com a chance de demonstrar que aprendi com isso. Por favor, permita que eu continue cuidando dos meus filhos, continue meu tratamento e prove, através das minhas ações, que sou capaz de me tornar uma pessoa melhor por causa disso. Juiz, obrigado. Meritíssimo, com licença, eu entendo, sabe, SRA, Marinette tem, eu acho indiscutivelmente um dos trabalhos mais difíceis no escritório do promotor. Eu absolutamente, inequivocamente, respeito tudo que ela faz e eu respeito o motivo pelo qual ela pediria a prisão. Porque eu entendo que quando você olha no papel, e esse é muito do argumento dela, e esse também vai ser muito do meu argumento, parecer-me no papel, e o que eu vou dizer é que nada vai ser uma desculpa. Nada do que eu mencionar ao tribunal, nada do que ela disser é uma desculpa. O tribunal pode ouvir isso dela. Ela é simplesmente uma pessoa extremamente arrependida. Este caso foi negociado muito antes de uma acusação formal, foi negociado antes mesmo de uma audiência preliminar ser realizada. Isso foi algo meritíssimo que, no final das contas, queríamos resolver, e acho que ela queria resolver para entender a responsabilidade que, no fim das contas, ela precisava aceitar. Não posso enfatizar o suficiente. Meritíssimo que, no meu argumento ao tribunal e o motivo pelo qual estamos pedindo o cumprimento da pena em liberdade, isso novamente não é uma desculpa, mas acho que certamente é extremamente relevante quando se trata de diferenciar este caso de outros casos em que, no final das contas, o tribunal precisa determinar se haverá ou não o encarceramento. O isolamento completo da sociedade para que ela sofra a quantidade de consequências colaterais que deveria, em vez de acompanhamento em liberdade. E acho que é por isso que os fatores atenuantes e várias coisas que pretendo discutir são extremamente relevantes. Não posso enfatizar o suficiente o quão difícil é fazer esse argumento como pai, como tenho certeza de que há muitos pais aqui hoje, sabe? Mas
mas pedir ao tribunal que faça uma distinção e compreenda se a prisão é apropriada nesse caso do volume de provas, de todas as provas que foram fornecidas à defesa durante o curso deste caso. Nenhuma criança ficou ferida e graças a Deus por isso. Mas não apenas ferida, não houve absolutamente nenhuma evidência apresentada em nenhum dos depoimentos das testemunhas de que uma criança foi diagnosticada erroneamente, que uma criança recebeu uma prescrição errada ou que uma criança recebeu uma overdose de insulina. Na verdade, praticamente não há nenhuma evidência de nada disso. Então, é uma situação única. Não digo isso levianamente, mas não só ela não machucou ninguém, como parece que o que ela estava fazendo era potencialmente ajudar essas crianças, ajudá-las a ir para a escola. Reconheço, porém, que isso não a absolve nem diminui as preocupações que o Estado possa ter sobre a responsabilidade criminal do que ela estava fazendo, porque ela não tinha as licenças adequadas. Mas é importante para nós, e é por isso que fornecemos isso no memorial sobre a pena. E ela fala sobre isso, você pode ler os artigos da mídia, pode ler o resumo do PSI, mas isso realmente não aprofunda na história dela. Não foi assim. Ela não é uma pessoa que está sentada em casa, agindo de forma oportunista, simplesmente decidindo viver uma vida de crime, pensando, uau, como eu posso tomar a próxima grande decisão da minha vida para enganar o público. Tipo, sabe? Quer saber? Vou ler alguns livros, aprender sobre diabetes e abrir uma clínica. Quero dizer, ela saiu de um lar extremamente abusivo. No fim das contas, como ela mesma mencionou, ela basicamente viveu em extrema pobreza. Ela sofreu abusos dos dois pais, que acabaram abandonando ela, e então ela vai para o exército. E no exército, eu sei, senhorita Renete, fico feliz que ela ligou e verificou isso. Está no PSI. Mas quero dizer, está claro, temos um volume de evidências, ela tem contato com o sistema de saúde dos veteranos há bastante tempo, e vou falar sobre isso em 1 minuto, mas certamente o histórico militar dela está lá. E o que ela faz? Eu forneci os históricos escolares militares, mostrando que, no final, ela acabou passando por vários níveis diferentes de educação que a levaram a se tornar socorrista militar. Então ela tem essa formação médica, ela começa com isso. Ela literalmente trata pessoas, como mencionou, amigos dela que estão morrendo à beira da estrada no Iraque. Ela sofreu o TC, que mencionou, meritíssimo, devido a um dispositivo explosivo improvisado, que era uma bomba à beira da estrada no Iraque, da qual ela acabou sendo vítima. Como também mencionado no PSI, que novamente com a permissão dela, eu sei que os PSI são confidenciais, e tenho certeza de que o tribunal leu. Ela também sofreu abuso sexual, no final das contas, no exército. Ela sofreu de TEPT e foi diagnosticada com TEPT por meio dos serviços aos veteranos, pelo sistema de saúde dos veteranos, tanto pelas experiências dela com a lesão cerebral traumática, quanto pelo abuso sexual que ela acabou sofrendo. Essas são coisas que eu acho que, de forma alguma, meritíssimo, podem ser ignoradas. E quando ela sai, no fim das contas, do serviço militar, eles pagaram para ela estudar no Carrington College, onde ela faz mais cursos na área médica, e eles pagaram para ela fazer certas coisas através do GI Bill. Ela certamente tinha esse caminho, e quando ela chega a Vegas, depois de passar um tempo no Colorado e por fim no Arizona, trabalhando em diferentes consultórios médicos, ela trabalhou para o Dr. Duan, que era o principal endocrinologista da época em Las Vegas. Ela trabalhou no consultório dele. Ela era quem fazia educação sobre diabetes. Ele delegava todas essas coisas e colocava tudo nas mãos dela, todos os assistentes médicos, todo mundo recorria a ela, e foi assim, no fim das contas, que esse tipo de coisa acabou se desenrolando. Depois do relacionamento tóxico que ela teve dentro do consultório do Dr. Duane. Eu acredito, de acordo com minha cliente, que havia vários pais em todo o Vale que estavam muito desanimados e muito chateados com o consultório dele, então, como disse a SRA. Fernet, não havia muitas opções. Não é como se essas pessoas pudessem simplesmente recorrer a um clínico geral ou a outras alternativas. Então, quando ela saiu do consultório, ela perdeu o rumo, e ela perdeu o rumo de uma forma que eu não sei se está relacionada à criação dela, eu não sei se está relacionada apenas ao tipo de pessoa que ela é, mas ela perdeu o rumo e, no fim das contas, tentou ajudar pessoas sem as licenças necessárias. Se esse caso tivesse ido a julgamento meritíssimo, provavelmente teria se tornado, para ser sincero, uma acusação contra a indústria médica como um todo. Ela passou por esses diretores médicos do ZOA, como mencionado o PSE, eles são basicamente mercenários. Eles estão lá, sabe, basicamente para supervisionar certas coisas. Como um dos médicos mencionou, ele realmente se afastou disso quando todas as certificações mudaram, porque eu acho que Nevada e muitos estados perceberam e disseram, não vamos mais fazer isso porque esses indivíduos precisam estar no estado. Eles poderiam estar revisando esses prontuários e sendo conectados ao que ela estava fazendo através do sistema eletrônico de registros, sabe, da casa de praia deles no Havaí. E basicamente apenas aprovando as coisas. Então, mas ela tinha médicos supervisionando ela, esse foi o maior erro dela, confiar ou eu diria que ela confiou, mas também foi extremamente equivocada em pensar que o que ela estava fazendo era apropriado. E ela se perdeu. Ficou pior. Mas essas coisas meritíssimo que ela tem na vida dela, o fato de que isso não foi uma situação muito prolongada, mas deve ser distinguido de outras situações. Eu representei alguém, tenho certeza de que o tribunal já viu algo parecido, eu já representei clientes que estavam, você sabe, operando farmácias ilegais. Eu representei um cliente em uma farmácia ilegal, onde eles basicamente contrabandeavam medicamentos de outro país
para vender para clientes em Las Vegas. E eles estavam aplicando injeções de B12 nos fundos e a pessoa quase perdeu o membro porque a perna ficou preta. Porque no fim das contas, isso é diferente. Esse é um conjunto diferente de circunstâncias, onde é apenas um comportamento irresponsável. Esse é alguém que é um veterano, que não deveria ser descartado. Nós solicitamos aos veteranos, sim, e eu respeito a decisão deles, e meio que previmos isso, porque o que o Tribunal dos Veteranos basicamente diz é o seguinte: ela é uma veterana, mas já está recebendo atendimento. E ela explicou isso muito bem ao tribunal, todas as coisas que ela já está fazendo com o VA. Eu acho que o Tribunal dos Veteranos provavelmente está procurando veteranos que realmente tenham passado por momentos muito piores e que precisem ser redirecionados para o VA e entender o que eles podem oferecer. Mas ela já buscou isso. Ela tomou todas as decisões perfeitas? Sabe, não. Mas quando ela foi liberada, ela fez uma viagem com os pais, ou melhor, com a família, que não estava fora dos limites do que ela podia fazer de acordo com as condições da sua soltura. Sim, ela postou algumas coisas, ela pediu desculpas por isso, tirou do ar, sabe, ela está passando por muita coisa, enfrentando 74 acusações criminais, se não me engano, na época, e sentindo a vida dela desmoronar. Mas quando ela teve que voltar, ela voltou. Ela tem sido uma cliente exemplar, meritíssimo. Então, de novo, você pensa, ok, precisamos puni-la? Bem, vamos falar sobre isso. Meritíssimo, ela realmente passou um tempo na prisão. Eu sei, não foi muito... Ela se declarou culpada de 2 acusações criminais. Agora ela é uma criminosa condenada pelo resto da vida. Ela perdeu vários direitos civis que, no fim das contas, serão para o resto da vida dela. A marca que ela basicamente carrega agora, meritíssimo, por causa da atenção da mídia a este caso, tem um efeito profundo. Isso terá um efeito muito, muito profundo sobre ela. Ela nunca mais poderá trabalhar na área da saúde novamente com esse tipo de acusação. Então, já houve um impacto punitivo que eu acredito que já está presente aqui. A liberdade vigiada concedida neste tribunal, ou melhor, neste fórum, para casos muito piores, meritíssimo. E não estou dizendo que isso não seja sério, mas eu acredito. Mostrando que uma pessoa que tem apenas uma contravenção em seu histórico de quase uma década atrás e não tem nenhum registro de violência. Nada que leve a pensar que qualquer coisa neste tribunal deva dissipar qualquer preocupação de que ela continue sendo um perigo para o público. Ela nunca esteve sob supervisão comunitária, ela nunca foi presa antes disso, ela nunca foi para a prisão, ela nunca esteve em liberdade vigiada, ela nunca esteve em liberdade condicional. É para isso que esses relatórios de investigação pré-sentencial existem. Então, meritíssimo, é só que eu tento, no fim das contas, falar sobre essas coisas, sobre a condição médica dela. O motivo pelo qual ela está com esse lenço na cabeça, meritíssimo, é que ela basicamente tem câncer na cabeça. E ela está passando por isso, ela está usando o monitor cardíaco. Essas são coisas que, caso o tribunal pense, e eu sei que a SRA, Renete tem essas dúvidas, o que eu consigo entender sobre algumas das coisas que ela diz, mas essas são coisas que podem ser exatamente fabricadas e que podem, no fim das contas, ser comprovadas com certa documentação médica. Eu fiquei um pouco hesitante em relação a algumas das coisas do VA para protocolar, recebi um pouco tarde dela, ia tentar protocolar sob sigilo, mas parte disso contém muitas informações pessoais e muita documentação médica. Eu não quero violar nenhuma lei, IPA, nem certas outras coisas, mas quero dizer, basta olhar para ela, meritíssimo. Esta é uma pessoa arrependida que cometeu alguns erros e sofreu consequências incríveis com os crimes, consequências incríveis com a forma como ela será percebida pelo resto da vida. E a questão para o tribunal não é desculpar o comportamento dela porque ela é uma veterana, não. Mas nosso legislativo e a sociedade criaram opções diferentes para veteranos, para que eles sejam tratados de forma adequada. E algumas das decisões dela, embora muito erradas e pelo que ela aceitou a responsabilidade, ou pelo que foi aceita a responsabilidade, talvez possa ser atribuído a isso e ao serviço dela. E eu não acho que isso deva ser mencionado em uma argumentação do Estado, algo que deveria ser discutido por 5 segundos em vez de 500 segundos. Eu acho que isso é algo que não podemos evitar e não devemos ignorar. Eu não acho que o tribunal vai ignorar, eu só acho que o juiz, ao condená-la, os benefícios do VA são reais. Isso terá consequências significativas. E eu não acredito que alguém que está envolvido nesse tipo de caso, não que isso não seja sério, mas esse tipo de caso, esse tipo de situação onde eu reconheço que esses pais vão fazer um discurso apaixonado e eu respeito cada palavra que sai da boca deles. Mas no fim das contas ela tentou ajudar as pessoas, ela fez isso sem as devidas regulamentações. Isso é o que quase me frustra, meritíssimo, quando você ouve ela e o conhecimento que ela tem sobre diabetes tipo 1. Quer dizer, o conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, provavelmente ela entende mais de diabetes tipo 1 do que qualquer pessoa aqui, com certeza neste tribunal, e talvez até além. E ela provavelmente poderia ter feito isso do jeito certo. Ela provavelmente poderia ter cursado enfermagem, mas ela se perdeu no caminho. Ela poderia ter conseguido a certificação. Ela poderia ter ficado longe desse diretor médico do ZUA e evitado esses maus conselhos, achando que estava fazendo as coisas sob a supervisão adequada e usando o nome da outra enfermeira. Mais uma vez, ela se perdeu no caminho.
Mas isso é um motivo para mandá-la para Florence McClure e impor todas essas consequências graves a alguém que não representa uma ameaça contínua em nenhum sentido da palavra para a sociedade, para a nossa sociedade, para, em última análise, o estado de Nevada. E ela pode continuar sendo mãe. O que eu peço ao tribunal é que a coloque em um período de liberdade condicional pelo tempo máximo permitido por lei. Ela se declarou culpada de 2 crimes da categoria D. Então, se esse for o máximo, acho que talvez 24 meses, então certamente pediríamos isso. Eu pediria ao tribunal que considerasse impor uma sentença de 2 a 5 anos pelo exercício da enfermagem sem licença e de 1 a 3 anos pela acusação de falsificação. Eu sei que ambos são crimes da categoria D. 1 a 4 anos, desculpe, 1 a 4 anos, correto? Você me pediu para fazer um... Bem, não, absolutamente não. Mas, basicamente, o que eu quero que o tribunal faça é impor uma sentença um pouco abaixo do máximo permitido e suspender. Tudo bem. Para que, no final das contas, se qualquer coisa que ela tenha dito for considerada completamente errada, se ela deixar de cumprir qualquer um dos requisitos que este tribunal imporia, que nós pediríamos para impor. Continuação do acompanhamento com o VA, que ela já está fazendo, continuação do aconselhamento. Se houver outra medida punitiva que o tribunal considera apropriada, pediríamos que o tribunal a colocasse sob supervisão intensiva com um período indeterminado de prisão domiciliar, conforme a liberdade condicional considerar apropriado enquanto a integram ao regime de liberdade vigiada. Então, essa seria outra punição punitiva que poderia ser aplicada. Mas a prisão terá um impacto profundo. E eu acho que, com o que está diante do tribunal, com ela assumindo a responsabilidade, eu acredito que isso é suficiente, meritíssimo, porque acho que este caso recebeu bastante atenção, como deveria, e eu acho que deve haver um nível de dissuasão que acredito que já existe. Este caso recebeu reconhecimento global de agências de notícias. Mas o que você vê aqui? E quando você vê o quadro geral, acho que isso é absolutamente o mais relevante e está relacionado às considerações de sentença pelo tribunal. Então, nós pediríamos uma sentença máxima, mais ou menos, suspensa, com tempo máximo de liberdade condicional, possivelmente prisão domiciliar e aconselhamento contínuo. Tolerância zero, já que este tribunal é muito claro quanto à liberdade condicional, sendo uma oportunidade e um presente. E queremos que ela saia daqui meritíssimo e volte direto para os braços dos filhos dela. Ela está arrependida, ela sente muito, ela está feliz que ninguém se machucou. Mas essa não é uma pessoa, isso seria uma afronta às outras pessoas que recebem liberdade condicional. E o que temos aqui é alguém que potencialmente causaria muita angústia ao Departamento de Correções de Nevada, e ela simplesmente não pertence a esse lugar. Meritíssimo. Ela aceita a responsabilidade. Então achamos que a liberdade condicional é apropriada. Então, eu tenho uma pergunta rápida. Ela não é uma enfermeira licenciada no estado de Nevada? Não. Ela tem diploma de enfermagem? Não, ela já foi uma enfermeira licenciada em algum lugar dos Estados Unidos? I went to Carrington College, to Colorado and Arizona. Sim, então... E a minha pergunta? Ela era uma enfermeira licenciada em algum estado dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos da América. Ela era uma enfermeira licenciada? Luiz, eu não sei exatamente o que saiu da Carrington College e o que saiu desse diploma. Eu não sei se ela foi além dos requisitos educacionais que ela tinha da Carrington College, onde ela realmente recebeu o diploma de curso superior de curta duração, mas eu acho que... Pode fazer um diploma de enfermagem e decidir ser advogada, o que tenho certeza que para a maioria das pessoas da área médica seria uma blasfêmia, mas você poderia fazer isso. Certo. E eu também acho que eles deixariam você ser socorrista nas Forças Armadas sem, obviamente, passar pela faculdade de enfermagem. Ela já foi registrada como enfermeira em algum dos 50 estados? Não, eu não acho meritíssimo, porque eu não acho que ela tenha passado pelos requisitos necessários. Os testes e depois as provas e esse tipo de coisa. Mas ela trabalhava basicamente na mesma função que outras enfermeiras e em consultórios médicos, Dr. Doan, isso tudo, é isso. Então ela trabalhava em um consultório médico? Vários. Ela até trabalhou neles. Nutricionista. Ela até trabalhou em um hospital no Alasca. Você vai ficar com os oradores. Eu preciso fazer uma pausa de 2 segundos, tá bom? Levante a mão direita. Obrigada.
Todos de pé. Departamento 79 em sessão. Agradeço. Ninguém precisa se levantar para testemunha. Certo? Diga seu primeiro nome para registro. E Alisson? Vou pedir para eles ficarem ao seu lado. Bom dia. Tudo bem? Você jura solenemente que o testemunho que está prestes a dar nesta ação será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Que Deus te ajude. E, por favor, pode dizer e soletrar seu nome completo para registro. Alison Anderson, A-L-L-I-S-O-N, Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N. Senhora. O que você gostaria de dizer ao tribunal sobre como esse crime te afetou, certo? Meritíssimo. Estou aqui hoje como mãe de uma filha pequena que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há 2 anos. Estou prestes a jurar de tudo bem. E aí depois, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O sistema imunológico dela ataca as células do pâncreas que produzem insulina e outros hormônios, deixando-a dependente de insulina para sobreviver pelo resto da vida. Ela foi diagnosticada aos 8 anos de idade. Ela quase morreu. E ela ficou muitos dias no hospital, recebendo soro em cetoacidose diabética, que é um estado ácido que corrói o corpo, e crianças já entraram em coma e até morreram antes de serem diagnosticadas com essa condição. Como pais dela, basicamente temos que agir como o pâncreas dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, e monitoramos constantemente o açúcar no sangue dela e tudo que ela come. Hormônios, estresse, tudo afeta o açúcar no sangue dela. 24 coisas além da comida afetam o açúcar no sangue dela. A insulina pode matar pessoas. Um erro de cálculo em uma dose de insulina pode matar minha filha. Que a Ré é enfermeira, para ela dizer que é enfermeira, isso me deixa muito chateada, porque eu sou uma enfermeira com licença e registro profissional, eu sou enfermeira registrada há quase 15 anos. Eu estudei, tive uma infância traumática, estudei, fiz tudo do jeito certo e me importo com as pessoas e essa é uma doença muito perigosa com a qual ela vai ter que conviver pelo resto da vida. Existem cerca de 1.300 crianças no condado de Clark que têm diabetes tipo 1. Só existem 3 médicos que cuidam de pacientes como esse. O consultório do Dr. Duan, onde ela trabalhava para cuida de 50 mil crianças no condado de Clark. E a maioria das clínicas deveria ter apenas 8 mil. Há uma lista enorme de espera para conseguir outro endocrinologista. E eu sei que falaram sobre o consultório da doutora Duan e eu também vou falar sobre isso. Esse é um momento muito vulnerável para nossas famílias. E essa comunidade é algo em que confiamos. Porque é muito incompreendida. O diabetes tipo 1 é extremamente incompreendido. E nós dependemos da comunidade e dos recursos. Após o diagnóstico da minha filha, fomos encaminhados para a doutora Duan como endocrinologista no consultório dela. Conheci a Cristal em julho de 2024, quando eu fui visitar essa médica, a médica que ia salvar minha filha. E me apresentaram ela como enfermeira registrada, o que ela não é. E me apresentaram ela como nutricionista e educadora em diabetes. Ela estava listada no site como profissional de saúde, como enfermeira registrada. E tudo isso era sob falsos pretextos. Então confiei nela, ela veio até mim como mãe e disse: eu tenho filhos com necessidades especiais, eu vou cuidar de você, vou conseguir o que você precisa. E ela estava lá e eu confiava nela. Por um ano inteiro. Ela estava lá, conseguia os medicamentos que precisávamos, mas ela estava sob os cuidados do Dr. Duan. Cuidados, mas ela dizia na minha cara que era enfermeira registrada, e ela não é. E eu sou enfermeira registrada, então me importo muito com isso. Então ela me ligou e disse que o consultório do Dr. Duan estava agindo de forma inadequada com ela e que iam cortar o salário dela, que era um sistema racista, e que ela iria criar sua própria clínica concierge. E se a gente queria ir e fazer parte disso com ela? Porque, bem, esse é um consultório terrível e ela não acha que esse consultório pode cuidar dos nossos filhos mais. E ela levou funcionários com ela. Ela criou um lugar chamado Glucose and Glow, onde fazia botox e aplicações, e também tratava crianças diabéticas. Havia 2 famílias listadas como vítimas e ela administrou esse consultório por alguns meses. Isso foi em julho de 25. Depois de 1 ano trabalhando com ela no consultório de Duan, ela estava nessa clínica que ela criou. eu levei minha filha lá para começar a usar a bomba de insulina. Ela, a Rê, na verdade nos treinou para usar a bomba de insulina. Configurações estivessem erradas poderiam ter matado minha filha naquele mesmo dia.
Felizmente eu sou enfermeira e sei me defender. E como mãe de uma criança com diabetes tipo 1, seja você enfermeira ou não, às vezes você sabe mais sobre diabetes tipo 1 do que o próprio endocrinologista, porque você conhece sua filha. Cada diagnóstico é diferente para cada criança. Você literalmente tem que mudar a dose a cada minuto para manter sua filha dentro da faixa de segurança. A explicação que ela me deu sobre o novo consultório dela ser em uma sala de estética fez sentido para mim, porque ela estava montando uma clínica. Ela tinha médicos prescrevendo insulina a pedido dela e ela estava administrando as doses e ela poderia ter matado crianças. Dizer que nenhuma criança foi prejudicada nisso é totalmente falso. Como alguém que entende muito de diabetes tipo 1, se você mantém níveis altos de açúcar no sangue por muito tempo, isso destrói seu corpo e essas crianças provavelmente terão dificuldades para ter filhos e mutações. Meu sogro foi diagnosticado com diabetes tipo 1 nos anos 60 e morreu aos 52 anos e deram a ele um diagnóstico de 30 anos de vida, disseram que ele morreria na casa dos 30. Ele teve vários derrames por falta de opções de tratamento devido ao alto nível de açúcar no sangue. Então dizer que essas crianças não são prejudicadas, vamos descobrir mais tarde na vida deles qual foi o dano causado. Pagamos para ela cuidar da nossa filha. Então, o distrito escolar me ligou e disse que minha filha não pode ir à escola porque as ordens médicas fornecidas pela ré não são reais. Elas tinham inconsistências. A enfermeira do condado de Clark foi quem descobriu isso. E eu tive que ficar em casa com minha filha até conseguir levá-la ao médico para que ele a atendesse. Eu segui as orientações médicas para que ela pudesse voltar à escola. Ela tinha 9 anos e confiava na ré. E o coração da minha filha está partido porque alguém tão gentil e carinhosa poderia ter mentido e dito que era algo que não era. Minha filha foi para acampamento de diabéticos tipo 1 em Reno no ano passado e neste ano. É um acampamento de uma semana onde 100 crianças se reúnem por terem diabetes tipo 1 e isso dá um alívio para as famílias. Ela só quis ir no ano passado. Foi a primeira vez dela porque ela sabia que Crystal estaria lá. E Crystal cuidava de crianças. Centenas de crianças longe dos pais, sob o pretexto de que era enfermeira, educadora em diabetes e cuidadora, e ela se aproveitou da nossa confiança. Nós não estávamos. Eu nunca fui entrevistada, nem mesmo como vítima, nunca fui entrevistada sobre a minha experiência antes que ela aceitasse um acordo judicial. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Eu gostaria de ter podido dizer mais, porque algumas das acusações contra ela deveriam ter sido mantidas. Eu respeito o tribunal por isso. Você tem que fazer o que precisa fazer no tribunal. Mas eu tô muito magoada e com raiva porque dizerem que ela sabe mais sobre diabetes tipo 1 do que alguém na sala do tribunal. É mentira. Ela não é uma enfermeira licenciada. Ela machucou minha família. Meu filho, que nem é diabético tipo 1. Foi até ela e recebeu cuidados. Eles fizeram um serviço de acolhimento temporário na clínica da Duan, onde por 4 horas os pais podiam deixar seus filhos com necessidades especiais para fazer compras de Natal. E você não tem como cuidar deles. E eu deixei meus filhos sob os cuidados dela. Isso não é simplesmente um engano financeiro. Eu fui enganada sobre a saúde e a segurança do meu filho. Eu confiei à ré a educação médica sobre insulina. Mesmo sendo enfermeira, ainda preciso de orientação. Eu sou apenas uma enfermeira, não sou médica. Então, para prescrever coisas, isso é com o médico. Para diagnosticar, isso é com o médico. Eu nunca teria colocado minha filha sob os cuidados de uma pessoa sem licença. Ela conquistou minha confiança ao longo de 1 ano no consultório da doutora Duan. Depois que soubemos o que aconteceu, o impacto foi imediato, como eu disse. Tivemos que reconstruir o atendimento médico dela, obter as ordens médicas adequadas, colocá-la de volta na escola e mostrar para minha doce filha que existem pessoas carinhosas no mundo, mesmo que algumas mintam para você. Você não pode pensar que todo mundo vai fazer isso. E meus filhos ainda ficam tipo, eu não acredito que por que ela faria isso, mamãe? Primeiro, você deveria se importar com as pessoas. E eu disse, ela não é uma enfermeira, ela se aproveitou da gente. Também houve um impacto emocional. Como eu disse, eles confiaram.
Isso prejudicou nossa confiança nas pessoas da nossa comunidade e nos sistemas que deveriam proteger os pacientes. Eu tenho dificuldade em entender como alguém poderia aparentemente atuar nessas funções sem que a falta de credenciais fosse descoberta. Eu tenho dificuldade em entender como ela pôde ser contratada e ser considerada confiável no convívio com crianças clinicamente vulneráveis. 50 mil crianças no consultório da Duan. 50 mil. Então, dizer que ninguém foi prejudicado. Eu não acho que existem evidências ou pesquisas suficientes para provar isso. Eu também tive dificuldades com a falta de respostas e de responsabilidade que vi dessas organizações. Ela fazia parte do conselho da Nevada Diabetic Association. Eles permitiram que ela fosse ao acampamento. Ela pilotava aviões e usava um nome falso. Uma das lembranças mais perturbadoras para mim agora envolve o acampamento. Agora, há pais que não confiam mais no acampamento. Eles não mandam mais seus filhos para lá. E aquele era o espaço seguro deles. Saber o que eu sei agora torna isso assustador de se pensar. Erros com insulina podem ter consequências catastróficas. O manejo do diabetes também afeta a saúde a longo prazo. Eu reconheço que não posso falar sobre os resultados médicos. Eu não sei. Eu não posso saber cada decisão que a Ré tomou envolvendo cada criança. Mas essa incerteza em si já faz parte do impacto. Eu não posso voltar atrás e saber o que poderia ter acontecido. Mas dizer que não houve nenhum dano duradouro não é verdade. Como mãe, uma das partes mais difíceis foi sentir como se eu tivesse falhado com a minha filha. Eu entendo que fui enganada. Com base no que aconteceu na semana passada, fico me perguntando como eu não percebi isso. Agora, confiei na pessoa errada para cuidar da saúde da minha filha. E essas são perguntas com as quais eu tenho que conviver. Também estou aqui porque sinto uma responsabilidade de falar não só pela minha filha, mas pelas famílias que não se sentem confortáveis em vir hoje, porque o diabetes tipo 1 já é algo com que nossos filhos lutam e eles são julgados. Existe um estigma de acharem que é porque eles comeram muito açúcar, quando não é verdade. E eles andam por aí com aparelhos apitando, com dispositivos médicos, saindo da sala de aula para serem tratados todos os dias, várias vezes ao dia, quando tudo o que querem é ser uma criança normal. Eu sei o quão vulneráveis as famílias podem ser quando estão tentando manter a doença de uma criança sob controle. Eu entendo que o tribunal está sentenciando a Ré pelas acusações que foram apresentadas contra ela hoje e respeito o processo legal do tribunal. Também quero que o tribunal entenda que o impacto sobre a minha família não diminuiu quando o número de acusações diminuiu. O medo não diminuiu. A traição não diminuiu. A destruição do cuidado com a minha filha e da nossa confiança não desapareceu. Ela poderia ter matado uma criança. Ela quer passar tempo com a família, mas ela poderia ter matado criança. E ela usou o fato de termos crianças vulneráveis para nos enganar. No fim das contas, o motivo de eu estar aqui hoje é porque não quero que isso aconteça de novo. Famílias de crianças com diabetes tipo 1 já carregam essa enorme responsabilidade. O apoio e os recursos disponíveis para as famílias já são insuficientes. Vegas realmente carece desses serviços e foi assim que ela conseguiu se aproveitar da gente. Nós também não deveríamos ter que nos perguntar se a pessoa que se apresenta como profissional de saúde está realmente qualificada para cuidar do nosso filho. Ela machucou famílias. Ela traiu a confiança que os pais depositaram em alguém que acreditavam ser uma profissional de saúde. E ela introduziu a enganação em uma área onde confiança e competência podem, literalmente, ser questões de vida ou morte todos os dias. Eu peço ao tribunal que imponha a sentença máxima, que reflita a gravidade da quebra de confiança dentro da autoridade deste tribunal. De impedir que a Rê coloque a outra criança ou família vulnerável nessa situação novamente, estou pedindo responsabilização, consequências e proteção para a comunidade. Depois de hoje, não quero mais dar espaço para a Ré na vida da minha família. Vou continuar fazendo o que sempre fiz, defendendo minha filha e as crianças que vivem com diabetes tipo 1 nesta comunidade. Eu quero sair deste tribunal sabendo que falei pela minha filha, contei ao tribunal o que isso fez com a nossa família e fiz tudo o que pude para ajudar a garantir que outra família não passe por isso. A verdade completa não foi dita hoje. Acho que é um grande mal-entendido sobre a profundidade disso. Ela trabalhou em uma clínica por um ano inteiro, na verdade 2 anos, um ano antes mesmo de eu chegar lá. Não foram apenas alguns meses em uma clínica, foram anos de mentiras dizendo que ela era enfermeira com registro profissional e ela não era. É tudo o que tenho a dizer. Obrigada. A defesa ou o Ministério Público tem alguma pergunta sobre este ato? Não, SRA. Sanderson, o que quero dizer, a senhora que ouviu o que a senhora disse. Acho que às vezes é difícil para os familiares entenderem, ao negociar um caso, que o Estado e a defesa precisam analisar
Ok, não pense que o impacto é menor para sua família só porque o réu se declarou culpado de apenas 2 acusações. Então isso faz parte do sistema jurídico, mas não acho que o impacto seja menor. Eu ouvi o que você disse e obrigada por ser uma defensora do seu filho. Próxima testemunha, por favor. Yes, champion. Isso dá muito nervoso. Me desculpe, tudo bem, só respira fundo, tá bom? Você jura solenemente que o testemunho que está prestes a dar nesta ação será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Que Deus lhe ajude. Você pode, por favor, declarar e soletrar seu nome completo para registro. Certo. O que você gostaria de dizer ao tribunal sobre como isso afetou a sua vida? Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 4 anos de idade. Qualquer pessoa que já viveu Essa doença Tudo bem, apenas respire fundo. Você entende o medo que vem junto com esse diagnóstico? diabetes tipo não é simplesmente checar o açúcar no sangue, é implacável, é uma ameaça à vida e exige um gerenciamento médico constante todos os dias. Não faz tanto tempo que diabetes tipo 1 era uma sentença de morte. Hoje, uma dose errada de insulina pode causar convulsões, coma, danos cerebrais, falência de órgãos, perda de membros, perda da visão e morte. Daí de crianças com diabetes tipo 1 vivem com o medo constante de que um erro possa tirá-las deles. Além dos perigos físicos, essa doença é emocionalmente devastadora para as crianças. Elas suportam injeções repetidas, trocas de local da bomba, alarmes durante toda a noite, medo de hipoglicemias graves e exclusão de atividades normais da infância. Já ouvi minha filha de 6 anos perguntar por que ela é diferente ou estranha, e isso pode partir o coração. Crianças com diabetes tipo 1 aprendem desde cedo como driblar a morte todos os dias, enquanto têm sua autonomia constantemente tirada delas. Enquanto isso, os pais passam anos aprendendo como manter seus filhos vivos. Somos obrigados a depositar uma confiança enorme nos profissionais de saúde porque o que está em jogo é, literalmente, vida ou morte. Unicemos pela primeira vez por meio do Camp Vegas, um acampamento organizado pela Associação de Diabéticos de Nevada. Mais tarde, vimos ela novamente na clínica, trabalhando sob a supervisão de uma endocrinologista pediátrica bem conhecida na comunidade, onde ela se aproveitava de famílias vulneráveis desesperadas por apoio e orientação. Nevada sofre com uma grave falta de recursos e cuidados para crianças diabéticas. Pais como nós estavam procurando por pessoas confiáveis para nos ajudar a lidar com uma doença incrivelmente difícil. A Refa atenciosa e comunicativa. Ela falava diretamente com minha filha, em vez de falar sobre ela como se fosse uma boneca que estava apenas na sala e que precisávamos consertar. Ela dedicou tempo e energia para endecer minha filha. Mostrou o relacionamento com minha filha e fazer com que minha filha confie nela. Diferente de outros médicos, vimos que a Ré levou tempo para realmente ouvir e entender nossas preocupações. O que achávamos que era finalmente encontrar uma profissional de saúde que se importava, na verdade era encontrar uma mulher que estava explorando nossa necessidade desesperada de manter nossa filha cronicamente doente e viva, se aproveitando do nosso medo e usando isso para ganhar nossa confiança. O que ela fez não foi um erro inocente ou um problema com a papelada, e não foi um acidente. Ela se envolveu no cuidado médico de uma população muito vulnerável, enquanto se apresentava falsamente como qualificada para isso.
Ela manipulou e assustou os pais para que confiassem nela em decisões envolvendo medicamentos perigosos e o manejo do diabetes. Decisões que podem determinar se uma criança vive ou morre. Ela tem muita sorte de não haver um rastro de crianças mortas por trás de suas ações irresponsáveis. As vítimas incluídas neste caso não chegam a refletir o verdadeiro número de crianças que ela colocou em perigo. Essas foram apenas as que foram relatadas pelo CCSD. Ela tinha acesso a famílias através do consultório médico, onde trabalhou por vários anos, eventos comunitários, e ela ainda conseguiu entrar para o Conselho da Associação de Diabéticos de Nevada. Potencialmente centenas e milhares de famílias expostas à conduta fraudulenta dela e que talvez nunca percebam que foram colocadas em risco. O mais perturbador é o padrão de comportamento. Depois que essas acusações vieram à tona, ela começou a manipular as vítimas, alegando que era vítima de uma campanha difamatória do consultório anterior onde trabalhava. Ela foi muito calculista ao plantar sementes de desconfiança em relação aos outros médicos competentes da região, fazendo com que os únicos outros 2 endocrinologistas pediátricos da época parecessem uma opção muito insegura para recorrermos a eles. Fomos colocados na lista negra do consultório da doutora Duane, não podíamos ir lá. Minha filha foi retirada da escola por quase uma semana, porque precisávamos de ordens médicas. E não conseguimos marcar uma consulta com o médico por 6 meses. Então, nesse período, tivemos que contar com clínicas e apenas torcer para que nada catastrófico acontecesse, porque não teríamos para onde ir. Esse acordo judicial parece uma injustiça. Este caso não é sobre fraude, é sobre a exploração calculada de crianças cronicamente doentes e pais apavorados. É sobre violar a confiança sagrada que as famílias depositam nos profissionais de saúde. É sobre colocar a vida das crianças em risco por interesse próprio. E mesmo aqui hoje, ela se chamou de enfermeira várias vezes. Depois que Cristal saiu, nossa família ficou sem cuidados médicos adequados ou apoio porque tinham seguido ela do nosso consultório anterior. Não conseguimos voltar e não pudemos ser atendidos por outro especialista por quase 6 meses. Minha filha faltou quase uma semana de aula porque não conseguimos obter as orientações médicas necessárias para gerenciar com segurança o diabetes dela na CCSD. Fomos obrigadas a depender de prescrições e orientações temporárias organizadas por estudantes de medicina e clínicas da UJ. Até conseguimos encontrar uma assistência médica adequada. Se minha filha tivesse passado por uma complicação séria durante esse período, teríamos tido pouco ou nenhum acesso a suporte médico especializado. A vida da minha filha esteve em risco desde o momento em que a ré entrou na vida dela e continuou em risco por muito tempo depois que ela foi embora. Tivemos sorte de já ter um entendimento básico sobre como lidar com diabetes tipo 1. No entanto, se isso tivesse acontecido durante o primeiro ano do diagnóstico, quando tudo ainda era muito caótico e ainda estávamos aprendendo a mantê-la viva. Eu realmente acredito que minha filha não estaria aqui. Peço ao tribunal que considere plenamente a gravidade do que ela fez, o enorme perigo que ela criou e o medo e a desconfiança duradouros que ficaram nesta comunidade. Famílias como a minha já carregam o peso de uma doença que ameaça a vida todos os dias. Nunca deveríamos ter que temer justamente as pessoas em quem confiamos para manter nossos filhos seguros. Minha filha não fala mais com médicos. Se eles tentam falar com ela, ela simplesmente fica olhando para eles. Ela não me conta quando... Ela não quer ir ao médico. Ela não quer confiar neles de novo. Eu respeito o fato de ter tido uma infância difícil. Isso não significa que justifique nada disso. E do
meu ponto de vista, não houve nenhuma responsabilidade assumida. Não houve respeito pelas vítimas. Ninguém sequer se dirigiu às vítimas. Havia muitas desculpas. E eu estou pedindo ao tribunal que a justiça seja feita e haja responsabilização. Obrigada, Sr. Denfield. O Estado ou a defesa tem alguma pergunta? Não, meritíssima. Não, meritíssima. Então quero abordar algo rapidamente. E estou presumindo que isso é por causa das negociações. E você disse que acha que houve um erro judicial e que, sabe, uma das coisas é que você quer ter certeza ou, sabe, espera que o tribunal te ouça. Eu ouço tudo o que você diz. Seja alguém se declarando culpado de 70 e poucas acusações ou de 2 acusações. Embora isso talvez não faça você se sentir melhor, eu acho que no processo de como o tribunal funciona, certo? Há algum senso de justiça nisso, no sentido de que ela não vai sair disso, ela vai sair deste tribunal com uma acusação de crime. Certo, por 2 crimes. Isso nunca aconteceu antes. E isso vai mudar a vida de alguém para sempre. Mas nada do que cada um de vocês disse hoje passou despercebido por mim. E eu ouvi tudo o que vocês disseram. Certo. Ei, então eu acho que, senhorita Renner, você vai ler outra carta. Tem outra? Sim, vou ler. Tudo bem. Me pediram para ler. É de alguém que está na sala? É uma das vítimas Não. identificada. Vítima. Tudo bem. O nome da vítima, as iniciais são CS. Tudo bem. Crystal Scott foi uma grande ajuda para mim na minha trajetória com diabetes. No nosso médico anterior, não conseguíamos os suprimentos que queríamos, o tempo que precisávamos e o cuidado geral que buscamos em um médico. Crystal foi o oposto. Ela atendeu às nossas necessidades e nos deu o tempo e o cuidado individual que precisávamos. Ela foi uma pessoa tão gentil, atenciosa e prestativa. Não só conseguimos os suprimentos certos, mas também fomos. Mas ela era incrível ao providenciar as receitas quando precisávamos de forma rápida. Agora, isso não quer dizer que o que ela fez não foi errado. Com certeza foi, mas ela só teve boas intenções desde o início e apenas cumpriu com suas promessas como médica. Peço que levem essas coisas em consideração durante a sentença dela, pois ela não teve má intenção, só queria ajudar crianças e adultos que tinham de lidar com um médico que se importava mais com o próprio lucro do que com o bem-estar dos pacientes. Obrigada. Oi, desculpe. Tudo bem? Você não pode pedir desculpas. Me desculpe. Eu agradeço por você querer analisar isso. E você quer pedir desculpas, mas não consegue. Então, eu acho que uma das coisas, sabe, é interessante. Eu estava realmente em um julgamento semelhante esta semana. E uma das questões que surgiu foi qual é a definição de confiança e credibilidade. E uma das coisas que me chamou a atenção, enquanto eu ouvia todo mundo falar, e enquanto eu lia uma das declarações de impacto da vítima, é que formação profissional, seja você advogada ou médica, você precisa passar, embora algumas pessoas possam não achar, você precisa passar por uma formação. Você precisa passar por um treinamento rigoroso. Existem obrigações éticas, assim como obrigações legais. E eu entendo perfeitamente isso. Uma das médicas, neste caso, disse que houve uma violação da minha integridade profissional e uma ameaça à saúde pública. Este tribunal concorda. Portanto, de acordo com a lei do Estado de Nevada, você é declarada culpada de exercer ou oferecer-se para exercer enfermagem sem licença de falsificação. Além da taxa administrativa de $25, vou dispensar a taxa de DNA de $50 e impor uma taxa de $3 para o teste de DNA. Na primeira acusação, você está sentenciada de 19 a 48 meses no Departamento de Correções de Nevada. Na segunda acusação, você está sentenciada de 19 a 48 meses no Departamento de Correções de Nevada. A segunda acusação será cumprida de forma concomitante à primeira. Há 3 dias de crédito para cada uma e você volta ao trabalho na quinta-feira. Juiz, alguma pergunta você talvez consiga prever? Total respeito pela decisão do tribunal. Você consideraria pedir para ela voltar na segunda-feira? Não. Ela vai entregar o passaporte dela. Coisas As do VA. coisas do VA. Hoje é o dia das... Muito obrigada. Você pode! Perfeito. Certo.
às vezes você